Boa noite, galera. Esse é mais um vídeo da série Pare e Pense. Nesse vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da Escritura Sagrada. O que é a Escritura Sagrada? A Escritura Sagrada, na verdade, ela seria mais ou menos como uma constituição de Deus, nosso Rei, que ele cria a sua constituição para que o seu povo ele andasse, seguisse ela, e se ele seguisse, com certeza eles encontrariam o paraíso. O mundo seria mais ou menos como um grande projeto onde teria como Deus como seu arquiteto, e tudo que a gente precisaria fazer é trabalhar como dentro de um corpo de construção civil, por exemplo, onde tem um arquiteto e lá tem as suas pessoas que estão divididas em diversos lugares. Tem o mestre de obra que vai dar diretriz e tem as pessoas que vão estar realizando, os pedreiros, os carpinteiros, sei lá, cada um vai fazer sua função para que de repente no futuro tudo venha a sair mais ou menos como ele arquitetou. Então isso seria mais ou menos o projeto. Qual que é a ideia de Deus? Deus ele deseja trazer o paraíso para o mundo, mas para isso as pessoas precisam ouvir qual é a direção de Deus, as pessoas precisam entender como isso seria constituído. Então, se de repente os homens eles não entendessem isso, com certeza eles jamais conseguiriam estar lá. E Deus ele tem como seu arquiteto, no caso, Cristo. Por isso que no livro de Efésios 5, capítulo 23, a Escritura está dizendo que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. O que isso significa? Algo simples. Imagine que, por exemplo, eu queira andar, a minha mente vai mandar uma mensagem para os meus pés que vão começar a marchar na direção que eu quero, e quando eu chegar no objetivo, no lugar onde eu desejei, agora a minha mente pode mandar uma mensagem agora para os braços, agora pegar. Perceba que todo o corpo precisou trabalhar em unidade. A mente mandou, os pés obedeceram. Quando chegou no lugar, agora a mente manda novamente, e quem vai obedecer agora é o braço, e assim sucessivamente. Então a Bíblia ensina que Cristo é o cabeça. Qual que é a função da cabeça no corpo? A função da cabeça no corpo é planejar. E qual que é a função do corpo? É realizar. Hoje a maioria das pessoas elas não entenderam isso, porque, como eu disse, na maioria das vezes que está ensinando não tem noção do que se diz, e acaba, por exemplo, trazendo confusão para as pessoas. Por exemplo, quando o país está numa situação complicada, ao invés das pessoas elas realizar ou fazer aquilo que precisa ser feito, o que as pessoas fazem? Os líderes levam as pessoas a estar orando. E o que acontece? É como se as pessoas estivessem ainda perguntando para Deus. Você percebe que eles não têm essa ligação, não têm a sintonia. Porque se eles tivessem estudado um pouco mais ou antes da Escritura, eles saberiam qual a coisa certa a fazer. E agora que o bicho pegou é quando eles vão parar para tentar saber qual que é a direção de Deus. E aí você percebe que tem alguma coisa errada. Havia um ator que fazia Super-Homem, não lembro o nome dele, e esse rapaz ele caiu literalmente do cavalo, e quando ele cai, ele teve uma das suas vértebras, ela acaba se machucando, no caso, e eles vão perder essa ligação, ou seja, ele ficou boa parte do tempo na cama e ele não podia mais movimentar as partes de baixo do corpo. Com certeza esse homem ele pensava, mas não podia realizar, porque o corpo e a cabeça não tinham uma sintonia. Ainda, imagine que, por exemplo, às vezes a gente jogando bola, às vezes a gente falamos que quando a idade chega, que a gente quer fazer alguma coisa que a gente fazia quando era mais jovens, e às vezes a gente manda uma mensagem, mas o corpo não responde, é como se a gente tivesse perdido o movimento no decorrer do tempo. E mais ou menos dessa forma, ou pior, é como o Super-Homem que caiu do cavalo e que estava acamado, que acabou falecendo. É o que está acontecendo hoje com a Igreja de Cristo. Mas por quê? Porque a Igreja de Cristo, eles não conhecem a Escritura Sagrada. Essa é a grande realidade. Então eu vou estar falando um pouco sobre a Escritura para você entender. Primeiro, o que é a Escritura? Quando você estuda um pouco a Bíblia, você vai para o Velho Testamento, ou até um filme que você assiste, você vai perceber que toda a Escritura antigamente era uma espécie de pergaminho, onde eles utilizavam, ou seja, era um rolozinho que eles pegavam, abriam, e nele existia uma espécie de carta, e era direto, não existia nem capítulo nem versículo. Você simplesmente abria a carta e começava a ler. Isso era a informação que Deus estava passando para o homem. No livro de Deuteronômio 4, capítulo 2, a Escritura Sagrada diz que você não deve tirar nem acrescentar nada das Escrituras. Mas por volta de 280, 250 anos antes de Cristo, o império que dominava o mundo era o Império Grego. E naquela época eles tinham na cidade de Alexandria, que era a capital da Grécia,
uma biblioteca. E essa biblioteca era motivo de orgulho para ele. E eles pegam e pedem para que cerca de 72 homens judeus ele fosse até Israel ou até Alexandria, para que ele traduzisse a escritura do hebraico, que era a sua língua original, para o grego. E eles vão passar por cima de algo que Deus tinha dito, que não podia fazer, que não deveria acrescentar ou tirar coisa alguma da escritura. O que Deus deu era, como eu disse, era informação de Deus para o homem e não do homem para o Deus. O homem não poderia de forma alguma mexer naquilo. A expressão santificar, ou a expressão pura, ou a expressão, ela tem um significado para isso. Algo puro é algo que não pode ser tocado. Algo santo é algo que é separado de Deus. Então a expressão Bíblia Sagrada não existe Bíblia Sagrada. Existe a Escritura Sagrada. Porque a Escritura Sagrada é a palavra de Deus 100% pura. Ela não sofreu qualquer tipo de... A Escritura Sagrada não sofreu nenhum tipo de adulteração. Já a Bíblia Sagrada, sim. E o que aconteceu? E 280 anos, mais ou menos, como eu disse, eles vão pegar, eles tinham cerca de 100 mil escravos judeus, e eles vão enviar agora para um sacerdote chamado Eliezer e pede para que ele mandasse homens que tivessem um conhecimento tanto no hebraico como no grego para que fizesse essa tradução. E quando chega lá nessa cidade, eles vão fazer o seguinte: eles vão adulterar a Escritura Sagrada, inclusive o nome de Deus, que nunca foi Jeová, e eles vão colocar, e aliás o nome Deus, ele é um atributo, não é o nome de uma pessoa. Deus tem um nome, e o nome dele na verdade representa Yahweh, e que na verdade é o HYWH, é o significado do nome de Deus. E todos os lugares onde tinha Deus, eles colocaram o Senhor, se no Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, todo lugar que você vê Senhor, ali naquele lugar tinha a palavra Yahweh. Então foi o que aconteceu. Então a primeira coisa que eles fizeram foi mudar aquilo que Deus disse que não podia ser mudado. E além disso, no Novo Testamento a gente percebe que houve não só essa alteração. Tempo mais tarde vai surgir o livro de Isaías, e no livro de Isaías a palavra de Deus disse que o nome do filho dele seria Emanuel. E de repente, quando chega no livro de Mateus, você percebe que o nome que eles vão colocar era Jesus. Peraí, qual que é o nome mesmo? O nome, segundo Isaías, seria Emanuel. Mas quando chega em Mateus, eles vão colocar o nome de Jesus. E uma outra coisa que é necessário entender, tentar raciocinar um pouco. Por que será que de repente os nomes hebraicos são tão parecidos com o nosso, por exemplo, para Mateus? Quando você olha para os nomes hebraicos, você vai ver que existe uma diferença terrível para aqueles que nasceram hoje lá e tal. E aí a gente olha para os nossos nomes, João, Mateus, Filipe, nomes tão familiares. Por quê? Porque os homens mudaram o nome daquelas pessoas. O Emanuel, que significa Deus conosco, Emanuel seria o nome não verdadeiro, porque também já sofreu blasfêmia, já foi blasfemado. O que acontece com isso? Aonde que eu quero chegar? Eu quero te dizer o seguinte, que a Escritura Sagrada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus, porque ela não é 100% pura. Ela sofreu um monte de adulteração. Por isso é que Cristo veio. Aí quando a Escritura Sagrada diz que Ele veio como Salvador, para te salvar do quê? Da mentira. Para te salvar o quê? De todos esses enganos. Inclusive Ele falando para os seus discípulos, Ele fala: tenha cuidado com os fermentos dos fariseus, que era justamente as alterações às doutrinas acrescentado à Escritura Sagrada. A Bíblia, ela foi tirada da Escritura Sagrada, por isso ela tem a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Por isso é que há a necessidade de ouvir aquilo que Cristo falou, porque quem realmente entendeu a Deus e quem passou adiante. E ele também vai dizer algo um pouco mais interessante. Antes de Cristo partir, ele diz o seguinte: eu vou para o Pai, mas não vou deixar você só, vou enviar o outro Consolador. E quando ele vier, ele vai te guiar toda a verdade. Por quê? Porque os homens estão cheios de mentira aí. E quando ele vier, ele vai te lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E ele testemunhará de mim. É o Espírito Santo que faz isso. Então ele te guia a verdade, porque tem mentira. Ele vai te lembrar de tudo quanto Cristo falou,
e Ele mesmo é quem vai testemunhar de Cristo, porque Cristo não aceita testemunha de homem. Então esse é o quinto vídeo da série Pare e Pense, tomara que tenha ajudado você um pouquinho, tá bom? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.